Bem-vindos ao nosso tempo de congregados, reunidos na casa do Senhor, como é de costume este nosso tempo a cada primeiro dia da semana, o domingo. É um tempo que nós nos congregamos para cultuar, para celebrar o Senhor. Desde aquele domingo ou daquele primeiro dia da semana em que as mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, bem cedinho foram ao sepulcro para ver, não apenas o sepulcro, mas levando especiarias para o corpo de Jesus, encontraram um sepulcro que, embora tenha sido fechado com uma grande pedra, a Bíblia diz que em meio a um terremoto, um anjo descendo do céu havia removido aquela grande pedra que, no caminho para a missão de ir ao sepulcro, estava uma inquietação no pensamento e coração daquelas mulheres: quem nos removerá a pedra? Já tinha sido removida. Um ser celestial, um anjo, não apenas removeu-a, mas sentou-se sobre ela para, dos seus lábios, registrar-se para a eternidade. Quem vocês buscam não está aqui, porque ressuscitou dentre os mortos. Amém? Jesus ressurgiu dentre os mortos, ressuscitou. Mateus capítulo 12, versículo 38 a 40, a nossa leitura. Mateus capítulo 12, do versículo 38 ao versículo 40. Morte e ressurreição de Jesus, na ótica ou na visão deste texto de Mateus 12, estendendo-se um pouquinho mais. Essa ótica, essa visão de Mateus 12, ela é do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele relata sobre isso. Estão lá? Quantos ainda podem ficar em pé? Vamos à leitura desses versículos, logo em seguida orarmos. Mateus 12, versículo 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal, algum milagre, algum feito miraculoso. Mas ele lhes respondeu e disse: a geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. E ele então revela-lhes qual sinal é este. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, ou uma outra versão vai dizer do grande peixe, porque não há prova real que seja uma baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio ou coração da terra. Vamos orar. Graças te damos, Senhor Deus, pelo poder, pela autoridade da palavra do Senhor. Palavra que, na obra do Espírito Santo, ela vem com aquela convicção, trabalhar o entendimento, a capacidade que vem do Senhor, iluminando-nos nessa palavra para o conhecimento daquilo que é a verdade e prevalece de geração em geração. Jesus profetizou na ilustração de algo ocorrido 8 séculos antes da sua vinda, o sinal
do profeta Jonas. Nada acontece por acaso. O Senhor tem planos e propósitos que alcançam os acontecimentos, que alcançam o curso desses acontecimentos. Hoje à noite, que cada um aqui possa receber do Senhor a palavra viva e eficaz na obra e no agir do Espírito Santo, nos trazendo a nós aquele ato, aquele agir do Senhor de que necessitamos, de que precisamos. Fale conosco. Oramos no nome de Jesus. Amém. Morte e ressurreição de Jesus, nessa ótica, nessa visão. Ótica é visão, apresentada no Evangelho de Mateus, e quem faz a apresentação dessa ótica de Mateus, tanto de Mateus quanto de Lucas, que mencionam sobre isso, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos a informação da Bíblia, neste relato de Mateus, que um dia, quando Jesus estava ensinando o povo, que era algo muito natural que ele fazia, entregue a ensinar-lhes a palavra de Deus, alguns fariseus, escribas, mestres da lei, que não criam em Jesus, pediram para que Jesus fizesse um sinal miraculoso. Mas Jesus já tinha realizado muitos milagres. Diante de todos os milagres e feitos realizados pelo Senhor Jesus, aqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles mestres da lei não acreditavam nele, não criam nele e não queriam acreditar, queriam apenas testar o Senhor Jesus e poder ver, presenciar Jesus realizando um milagre. Quando então esses fariseus, esses escribas pediram um sinal especial ao Senhor Jesus, um sinal que o identificasse como o Messias, ele respondeu para eles. E a resposta do Senhor Jesus foi essa: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado senão o do profeta Jonas. E ele então lhes faz compreender que sinal é este que ele se referia do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou por 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, por 3 dias e por 3 noites, o Senhor Jesus ficaria no seio da terra. Em todos os tempos, os indivíduos, a medicina, a ciência fizeram a pergunta: como devemos lidar com a morte? Alguém conseguiu resolver o problema da morte: o Senhor Jesus. Leia comigo rapidamente João capítulo 14, versículo 19. Ali em João capítulo 14, Jesus está dando instruções para os seus discípulos a respeito da sua partida e da vinda do Espírito Santo. Ele ia enviar o Consolador, eles não ficariam órfãos. E então em João 14, versículo 19, ele então diz o que eu vou ler agora. Opa, passei aqui, deixa eu voltar umas páginas aqui. João 14, 19. Ele diz aqui: ainda um pouco, e o mundo não me verá mais,
mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Jesus tem a resposta para o problema da morte. Ele diz a toda pessoa: porque eu vivo, vós também vivereis. Morte e ressurreição do Senhor Jesus. Jesus nos chama para olhar, ou nos chama a olhar para o maior de todos os sinais. Quando eu digo de todos os sinais, de todos os feitos miraculosos, extraordinários que Jesus realizou, o maior de todos eles foi a sua morte e a sua ressurreição. Amém? A morte e ressurreição de Jesus, o maior de todos os sinais. Mestre, que sinal nos mostra para que creiamos em Ti? Ele então apresentou-lhes o maior de todos os sinais, a sua morte e a sua ressurreição. Nosso olhar hoje à noite sobre 3 fatos importantes apresentados aqui em Mateus capítulo 12, de 38 a 40. Primeiro deles, a história do profeta Jonas, usada como sinal profético sobre a morte e ressurreição de Jesus. É isso que eu e você lemos. A história do profeta Jonas, usada como sinal profético sobre a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Jonas, história do profeta Jonas. Um homem, um profeta de Israel, que viveu num tempo chamado de 8 séculos antes da vinda de Cristo. Antes de Cristo, 8 séculos. Um profeta cuja história, cujo relato bíblico cativa a imaginação das crianças. E, por outro lado, esse relato bíblico sofre as críticas dos céticos, dos incrédulos, daqueles que não creem na palavra de Deus. Como pode um homem ter ficado 3 dias no ventre ou na barriga de um grande peixe e ter sobrevivido, estando esse grande peixe no mar? O profeta Jonas, ele não queria obedecer a Deus quando Deus o designou para ir e pregar contra Nínive, que daí 40 dias seria destruída. Ele não queria obedecer a Deus e tentou fugir. Mas uma tempestade ameaçou afundar o navio onde Jonas estava. E Jonas convenceu os marinheiros a jogá-lo no mar, acreditando que a morte dele iria satisfazer a ira de Deus. De fato, a tempestade cessou na hora, mas Jonas não morreu no mar. Ele foi engolido por um grande peixe preparado por Deus. Foi Deus quem preparou aquele peixe para tragar, para engolir Jonas. 3 dias depois, Deus então diz para o peixe: leve-o, solte-o na praia. E o animal vomitou o profeta na beira do mar. E Deus novamente mandou Jonas pregar para Nínive. Missão de Deus para ser cumprida por Jonas, era ele quem deveria realizá-la. Deus nunca erra o endereço de alguém ou a missão que ele outorga a alguém. Não era para ser de Jonas. Eu errei, eu me equivoquei. Nós sim, equivocamos, erramos, mas Deus não. Deus muito bem sabia do revestimento dado a Jonas para aquela missão. Mas ainda que Jonas tentou fugir, teve os seus planos, os seus intentos impedidos por Deus, agora então
Depois da experiência que ele passou, ele estava pronto para pregar em Nínive. Agora, é possível, como os acontecimentos quando ocorrem, é possível que parece que a notícia da tempestade, dos acontecimentos do profeta no mar, chegou antes de Nínive. Corri um comentário: um homem foi jogado no mar, houve uma tempestade, ele estava no navio, ele estava dormindo, e para que o mar acalmasse, ele era o problema, ele estava fugindo de Deus, fugindo da presença de Deus. E quando ele começou a pregar, o povo aceitou a sua mensagem de forma inédita, e a cidade pagã, toda a cidade, se arrependeu. E qualquer pessoa que acredita nos relatos apresentados pelo Senhor Jesus, o livro de Jonatas, de forma nenhuma é algo alegórico. Jesus mostrou que é algo verídico, algo real, e tratou como verdadeiro. Mateus e Lucas relatam o ensinamento de Jesus sobre a importância do sinal de Jonas. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 11, versículo 29 a 31. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versos de 29 a 31. Lucas 11. É o texto semelhante ao texto que nós lemos hoje à noite. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é essa geração, ela pede um sinal. Aqui não mostra quem pediu o sinal, mas Mateus registrou, por isso nós temos 4 evangelhos. Mas não lhe será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará. A rainha do sul é a rainha de Sabá, quando veio investigar de perto, conhecer a sabedoria dada por Deus a Salomão. Foi até os confins da terra, veio ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. Da história de Jonas, a veracidade na observação de Jesus do que aconteceu com Jonas. Sinais, chamado de prodígios, de milagres, tinha um objetivo: confirmar novas revelações. Lucas está mostrando aqui no texto que nós lemos que o tempo do acontecimento predito por Jesus está próximo. Eram as últimas, aqui em Lucas, eram as últimas semanas do ministério de Jesus. E durante 3 anos, Jesus havia realizado muitos sinais. Os sinais acompanharam o seu ministério. E quando eles pedem mais um, não vai dar sinal algum, senão o do profeta Jonas. O homem que supostamente morto apareceu para pregar. Essa é a ideia. O homem supostamente morto, porque ele pediu para ser jogado ao mar. Jogue alguém hoje no mesmo lugar que ele foi jogado e fique esperando aparecer na praia depois de 3 dias. É possível que apareça o corpo boiando, o mar entregando o corpo boiando de um morto. Esse sinal de Jonas levou os ninivitas
a acreditar na sua mensagem e foram salvos. Ele tinha um sinal. Deus estava com ele naqueles 3 dias. Eu não sei você, mas não é uma experiência crucial. Já imaginou você no fundo do mar, na barriga de um grande peixe e vivo? Jonas até entrou em contato com Deus, já fez uma ligação ao Senhor. Deus sabia onde ele estava e ele sabia que Deus sabia onde ele estava. Ele sabia porque ele estava ali. E ele fala com o Senhor, ele ora. Tal como esse sinal teve um peso de autoridade para os homens, para Nínive, Jesus daria um sinal parecido. Ele já tinha saído da Galileia, da região da Galileia, estava chegando nas proximidades de Jerusalém. Muito em breve ele seria morto naquela cidade. E ele falou da sua morte, falou da sua ressurreição abertamente com os seus discípulos. Abra sua Bíblia lá por gentileza, Lucas capítulo 9, versículo 22. Lucas 9, 22. Vai eu novamente folheando as páginas da Bíblia, Lucas 9, 22. Lucas 9, 22. Já estou na metade da mensagem. Estou no segundo ponto, daqui a pouco a gente atravessa para o terceiro, tá? Vocês têm a apresentação daqui a pouco para fazer. Lucas 9, 22. Aqui ele dá uma admoestação, há uma confissão de quem é o Filho do Homem, há uma revelação sobre isso, e pergunta para os seus discípulos, quem a multidão diz que ele é. Depois os discípulos, Pedro traz uma resposta da inspiração divina, e ele então, Jesus admoesta não referir a ninguém sobre isso, e dizendo, ele fala assim no versículo 22, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos, dos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Ele está dizendo, eu vou morrer. Ele está dando um sinal parecido com o sinal de Jonas. Ele vai morrer. E ele fala assim, depois de 3 dias, ele iria ressuscitar. E também o capítulo 18, o versículo 33 de Lucas. Lucas 18, 33. Aqui ele está falando, ele está fazendo uma profecia sobre a sua morte e ressurreição. Depois dele falar que seria entregue aos gentios, escarnecido, injuriado, cuspido, ele dá detalhes, ele vai dando detalhes. O versículo 33 de Lucas 18: e havendo-o açoitado, o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Em terceiro lugar, a importância, primeiro a história do profeta Jonas como sinal profético para a morte e ressurreição de Jesus. A segunda consideração, olhando para os fatos importantes, a veracidade, na observação de Jesus, a veracidade do que aconteceu com Jonas, e também a importância do sinal de Jonas no contexto da vida de Jesus. O sinal de que Jesus daria foi a maior prova que ele ofereceu ao mundo, a morte e ressurreição. De fato, a fé dos cristãos, desde aquela época até hoje,
A fé dos cristãos foi construída sobre o alicerce da ressurreição de Jesus, que ele apresentou como sendo o sinal do profeta Jonas. O sinal de Jonas e a ressurreição de Jesus. Quando Jonas foi engolido pelo grande peixe no meio do mar, ele não deveria ter sobrevivido. Seus 3 dias dentro do peixe era como se ele estivesse morto. Mas nesse tempo, Jonas orou com esperança em Deus, crendo que ele seria liberto, e ele de fato foi liberto da sua, entre aspas, como se fosse uma sepultura. Deus mandou o peixe vomitar Jonas, e o grande peixe, assim fez. E nesse momento Jonas profetizou sobre o seu destino. Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do grande peixe. Da mesma forma, Jesus ficaria 3 dias e 3 noites no coração ou no seio da terra. Depois que Jonas saiu da barriga do grande peixe, ele cumpriu a missão dele. Ele foi pregar em Nínive. E Jesus disse em Mateus: aqui agora está alguém maior do que Jonas. Quem não se arrependesse com a pregação de Jesus seria condenado pelos próprios ninivitas no dia do juízo, os ninivitas eram a escolha certa. Eles ouviram Jonas, creram na mensagem de Jonas vinda de Deus, como vinda de Deus, e se arrependeram. E aquela geração, Jesus sabia que ele teria que passar por uma experiência parecida com a de Jonas. Mas diferente de Jonas, Jesus teria mesmo que morrer, e de fato ele morreu. Ele morreu. Ele foi sepultado. O primeiro item da pregação do Evangelho, quando você vai pregar o Evangelho para alguém, você diz: Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu. E ele profetizou que ele iria morrer, mas depois de 3 dias ele iria ressuscitar, ressurgir dentre os mortos. Eu e você lemos a Bíblia, no Evangelho, na essência do Evangelho, Cristo morreu pelos nossos pecados. Romanos capítulo 4, versículo 25 diz que Cristo ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação. Amém? Amém. A morte dele é muito importante. Ele foi o Cordeiro de Deus que tomou sobre si para o sacrifício, de acordo com a exigência da justiça de Deus. O Cordeiro sem mácula, imaculado, derrama o seu sangue em favor de todo aquele que nele crê. O inferno é um lugar de milhares e milhões de pessoas estarão na eternidade, porque rejeitaram, recusaram vir a Cristo. Eu conheço alguém que crê na pessoa de Cristo, mas não crê nele como Deus Filho. Está caminhando para a eternidade sem Jesus. E o sinal definitivo de que Jesus era o Salvador do mundo, o Messias prometido, o sinal que comprova isto: morte e ressurreição. Se ele não tivesse morrido, você vai dizer: pastor, não teria lugar para a ressurreição. E alguém disse assim: a morte provou que ele era humano, e a ressurreição provou que ele é Deus. Amém? A morte provou que ele é humano, e a ressurreição provou que ele é Deus. O povo de Nínive creu na pregação do profeta Jonas, que sobreviveu dentro de um peixe por 3 dias e 3 noites. Esse foi um milagre que confirmou que Deus estava com Jonas. Agora os fariseus e mestres da lei não acreditavam em Jesus, que apesar de todos os milagres que ele havia feito, havia um para ser feito, o derradeiro deles, semelhante ao de Jonas.
Com o sinal de Jonas, Jesus está avisando o povo da sua incredulidade. Era uma geração má, adúltera. Quando sua profecia sobre sua morte e ressurreição se cumprisse, já não haveria mais desculpa para não crer nele. Assim como o povo de Nínive apenas obteve a salvação crendo na mensagem de Jonas, e o povo de Nínive se arrependeu, apenas quem crê em Jesus e se arrepende será salvo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17 e 18. Vamos ler lá João 3. Está faltando apenas alguns quilômetros para que terminemos a mensagem hoje à noite, tá bom? João capítulo 3, versículo 17 e 18. Comecinho do Evangelho de João. Aqui quem está falando em João capítulo 3 é o próprio Senhor Jesus. Foi naquele momento da conversa com Nicodemos. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Qual era a expressão muito familiar que Jesus dizia para aqueles que criam nele? Você lembra da Bíblia? Quando uma pessoa cria em Jesus, qual era a expressão muito familiar que ele dizia para ela? Siga-me, siga-me. Os seguidores do Senhor Jesus. De seguidores, discípulos. Discípulo é aquela pessoa ensinável, que aprende com o mestre. O sinal de Jonas é uma profecia sobre Jesus. Aqueles 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Num tempo futuro do acontecimento com Jonas, teria a profecia de Jesus sendo cumprida. Nesse sentido, Jonas foi um tipo da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe e saiu, Jesus ficou morto 3 dias, mas depois ressuscitou. Tanto o sinal de Jonas foi uma chamada para o arrependimento e a crer em Jesus. É uma chamada para o arrependimento e crer em Jesus. Todas as pessoas, indiscutivelmente, de nação, de onde estão e como estão, todos precisam arrepender, são pecadores e precisam crer. E esse crer é vir a Cristo e ser salvo. Não é virar religioso. Esse mundo está cheio de religiosos, está superlotado. O inferno é um lugar de muitas pessoas religiosas vão se encontrar lá, porque a religião não salva, não liberta, não transforma. A Bíblia diz que vai ter nesse tempo agora presente que nós estamos vivendo, pessoas seguindo corpo doutrinário de ensino demoníaco, do poder das trevas, acreditando que tal ensino é luz, quando a verdade é trevas. Jesus é o único e todo suficiente Salvador. Estar em Cristo é ser nova criatura, é ter acesso ao trono de Deus, é conversar com Deus no nome de Jesus. Opa! Deus dizendo: alguém está me clamando no nome do meu Filho, o bendito e eterno Salvador. Esse é o nome, em nenhum outro há salvação.
porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é aquele perante quem toda língua há de confessar que Ele é o Senhor, e todo joelho se dobrará. Amém? Jesus é o Senhor, Ele está vivo. Aliás, Ele está aqui. Amém? Ele está aqui. É-me dado todo o poder no céu e na terra. E aquele eis dele: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem é de Jesus? Jesus não vai brincar de pique de esconde-esconde. Quem é de Jesus tem relacionamento com Jesus. Expressa isso. É como a ovelha que tem um pastor, e a presença, o cheiro e a voz do pastor é algo de uma imensa importância que resulta numa imensa alegria para a ovelha. Não lhe falta absolutamente nada. Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Você já creu em Jesus como seu Senhor e Salvador? Você já veio a Cristo? Cristo habita pela fé no seu coração? Você é alguém que diz: Senhor, que queres que eu faça? Eu farei, porque o poder vem de ti, e tu tens mais poder do que eu. Eu perguntei essa semana: Senhor, por que algumas pessoas nunca saem da posição que estão? Porque a capacidade vem de Deus, não é você que muda a sua vida. Jesus Cristo mudou o meu viver, Ele mudou o meu viver, Ele veio buscar e salvar o que havia perdido, Ele veio a mim, Ele se revelou, Ele se manifestou, Ele me salvou. Não foi eu que corri para Jesus. Antes que eu pudesse pensar sobre isso, Jesus veio até mim. Ele veio exatamente trazer a sua palavra na travessa. Tinha uma travessa que ainda hoje faz assim, e essa travessa, ela desemboca numa avenida, e do outro lado dessa avenida eu residia. E aí então, ali na esquina da travessa, começou os trabalhos da igreja, onde eu conheci Jesus como Salvador. E da localidade que eu morava para a igreja, eu podia fazer a pé em 5 minutos. Se eu corresse então, chegava em 2. A igreja veio bem pertinho da onde eu estava, para que eu conhecesse Jesus como meu Senhor e Salvador, aos 12 para 13 anos de idade. Posso me lembrar perfeitamente disso. Coloquemos-nos em pé nessa nossa reflexão. O mundo não entende a ressurreição do Senhor Jesus, muito menos a celebração da Páscoa, que é uma celebração judaica. Ninguém comemora a Páscoa no Brasil, ninguém. Eu não vi uma família dizer assim: estamos assando o cordeiro, temos ervas amargas, temos pão sem fermento, estamos lembrando a saída do povo do Egito, um momento muito sublime. Era uma celebração séria. Deturparam, corromperam e chamam isso de Páscoa. O judeu ortodoxo, que ainda celebra a Páscoa, ele sim entende o que é Páscoa, da palavra hebraica passagem. Não tem nada a ver com chocolate, com coelho, irmãos, é cordeiro. Deturparam, corromperam, vão responder por isso. Mas não podemos esperar diferente do poder das trevas, senão isso. Nós comemoramos a ressurreição de Cristo, que é a nossa Páscoa. Ele sim, o Cordeiro de Deus.
João, quando viu, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É cordeiro, grave isso, não é coelho, é cordeiro. E a Bíblia diz: ai daqueles que mudam, invertem a ordem dos fatores. Ressurreição, que aliás nós comemoramos todo domingo. Quando eu venho para a igreja no domingo de manhã, domingo à noite, é o primeiro dia da semana. A igreja primitiva reunia no primeiro dia da semana. Estamos celebrando, Jesus ressuscitou. Vamos orar. Pai eterno e bendito, é possível que hoje à noite tenhamos um milagre de alguém vindo ao conhecimento de Jesus Cristo, o Cristo vivo, ressurreto, aquele que por 3 dias esteve no sepulcro, mas conforme ele mesmo havia revelado, predito, sua palavra se cumpriu. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá para a eternidade ao encontro do Senhor, senão por Jesus Cristo. Ele salva, ele liberta. O Evangelho é sobre a sua morte, sepultamento e ressurreição. E a Bíblia nos ensina que, a saber, se com a nossa boca confessarmos o Senhor Jesus e com o nosso coração crermos que Ele ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Eu creio na autoridade e no poder da palavra do Senhor, creio na obra de salvação, creio que se alguém está em Cristo, essa pessoa muda, ela é uma nova criatura, ela não mais está vivendo a vida física no corpo como ela poderia viver, mas ela deseja que Cristo viva através dela. Eu oro pela nossa igreja, pelo nosso povo e todos quantos entregues a ouvir essa palavra. Com esta palavra, tenham seus corações tocados pelo Senhor hoje à noite. Que haja decisão, e dos salvos, que haja decisão de consagração, dedicação ao Senhor. Servimos o melhor mestre, o melhor salvador. Que não nos acomodemos em oferecer-lhe migalhas, que possamos apresentar a Jesus tudo, entregando-lhe tudo, o melhor, para a glória e honra do Senhor. Que eu e os amados aqui tenhamos este empenho, dar o melhor, para a glória e honra do nome do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Nós não estamos encerrando o culto nessa noite. O pessoal da peça pode se ausentar. Só um instantinho, Felipe, porque o Felipe vai parar a transmissão. Eu vou parar a transmissão agora, tá ok? Mas eu vou colocar depois na sequência da transmissão, ou de uma forma eu vou fazer isso. Eu vou colocar o vídeo da apresentação que a nossa igreja vai estar realizando nessa noite. Não tem como eu fazer isso na continuidade da mensagem, mas depois nós vamos apresentar isso na continuidade, ou vamos enviar para os que estão nos assistindo, nos acompanhando, tá ok? Desejamos a todos, neste domingo da ressurreição de Cristo, a nossa Páscoa, como Cordeiro de Deus. Desejamos a todos um feliz momento celebrando o Cordeiro de Deus. Amém?